pessoal, a gente está chegando no final do nosso módulo natalino, na nossa última aula do curso Anunciação, onde a gente passeou um pouco sobre a história bíblica a respeito do nascimento de Cristo, desde as suas profecias até o seu nascimento de fato, e como que ele vai cumprindo rigorosamente cada uma das profecias, né? A gente falou lá na primeira aula sobre a história da redenção, sobre a história do Evangelho, como que o nascimento ele se encaixa dentro desse grande panorama. Também a gente falou com o Marquinhos sobre as profecias a respeito de Jesus e como ele vai cumprindo cada uma delas, ponto a ponto, sem tirar nem pôr, tudo aquilo que foi dito que seria necessário para que a gente reconhecesse o Messias, para que a gente reconhecesse o Cristo, aquele que foi prometido para a redenção dos pecados. E como a gente vê que Cristo ele vai cumprindo cada um desses pontos rigorosamente. O nascimento de Jesus de Nazaré, ele é um dos eventos mais importantes de toda a história da humanidade, juntamente com a sua posterior morte e ressurreição e ascensão aos céus. O seu nascimento ele foi prometido desde o Jardim do Éden, pela boca do próprio Deus, e ele é reforçado pelos profetas, ele é reforçado nos Salmos, ele é reforçado em toda a narrativa bíblica que aponta para ele e que encontra o seu ápice, o seu clímax no nascimento, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. E como Deus ele promete uma redenção, ele vai cumprindo etapa após etapa aquilo que era o seu plano de redenção para a humanidade. A narrativa bíblica nos traz de maneira bastante elaborada o momento em que Maria recebe o anúncio de que ela tinha sido agraciada com a maternidade do nosso Salvador. A Bíblia ela vai trazendo de um jeito muito curioso essa história de uma mulher que era prometida a um homem, uma mulher da linhagem de Davi, que era prometida a um homem que também era da linhagem de Davi, e que ainda enquanto prometida, enquanto era virgem, ela recebe o anúncio de que ela estava grávida por um anjo que vem à sua procura e que fala: Maria, você foi agraciada, você vai ser a mãe do Salvador. Do outro lado também, esse homem que recebe o anúncio de que a sua prometida estava carregando em seu ventre a criança que iria mudar o curso da história de maneira completa. E aí a Bíblia ela vai trazendo de uma maneira bastante aprofundada, né? O Evangelho de Lucas ele é bastante detalhado, ele é o mais comprido deles e que traz a maior quantidade de informações. O Lucas ele é muito preocupado em dar esses detalhes. E aí, logo no começo do seu evangelho, aquilo que ele escreve como ensinamento para Teófilo, ele vai falar sobre como foi o anúncio do anjo para Maria. E aí, Lucas escreve o seguinte: o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado de Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. E assim que há de nascer o que há de ser chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. E o que nos impressiona nessa história toda, para além do próprio milagre, que é o nascimento de uma criança por uma mulher que ainda não havia tido relações com nenhum homem, é a prontidão que Maria se coloca diante do serviço
de Deus, né? É curioso como Maria, em momento nenhum, ela duvida de que aquilo de fato iria acontecer, de que aquele anjo trazia uma mensagem verdadeira. Ela apenas tem uma curiosidade de entender como que isso vai acontecer se ela ainda não havia casado com aquele que havia sido prometido para ela, José. E quando um anjo explica para ela, ela já imediatamente toma aquilo como verdade e aceita aquela missão que lhe foi dada. De modo semelhante, José, ao ouvir que Maria estava grávida, o anjo vai posteriormente para ele e explica para ele também aquela situação. Ele tenta preservar a honra de Maria, já que eles ainda não eram casados. Para a cultura da época, não seria de bons olhos, não seria bem recebida a notícia de que Maria, não sendo casada, estava grávida. Então ele tenta ali, ele começa a pensar a respeito de encerrar o seu noivado de maneira que ninguém soubesse que havia sido feito, de modo que Maria não tivesse ali a sua honra manchada. Porém, um anjo intervém também na história, Deus envia o seu mensageiro e que conta para José aquilo que havia acontecido. Ele explica para José toda a história de que Maria estava carregando no seu ventre, não era um bebê qualquer, mas era o Filho de Deus, era aquele que viria para restaurar a humanidade. Então, José, quando toma posse dessa informação, ao invés de seguir aquilo que ele havia pensado anteriormente, ele, então, toma uma atitude de casar-se logo com Maria, de se juntar a ela em casamento, e então assumir a missão também de, junto com ela, criar Jesus, criar aquele que seria o filho da promessa de Deus lá no jardim do Éden. E o nascimento de Jesus, ele é repleto de acontecimentos místicos, sobrenaturais, coisas que não podem ser explicadas senão através da fé, né? Tanto pelo fato desse nascimento improvável, também pela parenta de Maria, Isabel, que na sua velhice, que já era considerada estéril, ela vai ter um filho também. E como que no momento em que essas duas mulheres, então grávidas, elas se encontram, e a gente tem o registro de que ali houve então um reconhecimento de que aquele ser que estava sendo gerado em Maria era então o Filho do Deus Altíssimo. E não apenas isso, desde o nascimento de João Batista, que vem para anunciar o caminho de Cristo, vem para anunciar que era chegado o reino dos céus, mas também o modo como ele é reconhecido por outros personagens. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre a história de Simeão, também como que os reis magos, eles aparecem na história, eles entram na história recebendo ali um chamado divino que vai os encaminhar ao encontro de Jesus, e como que cada peça dessa história ela se encaixa perfeitamente dentro daquilo que havia sido prometido, dentro daquilo que havia sido profetizado que iria acontecer com o Salvador, com o Cristo de Deus. Então, todos esses acontecimentos iniciais, desde a concepção até o nascimento de fato de Cristo, até o seu batismo do nome, o momento da sua circuncisão, é repleto de acontecimentos que são extremamente sobrenaturais e que nos saltam aos olhos quando a gente olha para a narrativa bíblica. E aí, uma história muito específica que eu queria ressaltar, como eu falei anteriormente, é o momento em que Simeão encontra com a família, José, Maria e Jesus. E Simeão, na Bíblia, é um personagem que ele aparece nesse momento. Não havia sido citado em momento algum. A Bíblia apenas fala que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que ele era justo e piedoso. E daí para frente também ele não reaparece em nenhum momento. E aí, Lucas afirma lá no seu evangelho, no capítulo 2, a partir do verso 25, ele diz a seguinte história pra gente. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria
antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão então tomou nos braços o menino e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. E eu queria encerrar essa aula com essa imagem. Deus, aquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta todo o universo com seu poder, que conhece cada estrela pelo seu próprio nome, que sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada pessoa que existe no mundo. Ele foi feito criança, ele encarnou e ele nasceu como um bebê e nasceu de uma mulher humilde, de modo que quando essa criança nasce, ela não tem sequer onde ser colocada, ela é colocada numa estrebaria, num lugar onde os animais ali comiam, e ali é preparado então um berço improvisado, sem luxo, sem joias, sem posses, sem nada. O Criador dos céus agora era um bebê, que precisava de ajuda para se alimentar, que precisava de ajuda para andar, que tinha medo, que tinha fome, que tinha frio. Implorava pelo colo da sua mãe e buscava por abrigo na sua proteção. Aquele que com sua palavra cria todas as coisas, agora não conseguia emitir mais do que um balbuciar ali, ou um choro. O Deus soberano que cria todo o universo se despiu de sua glória e se colocou na pior situação imaginável. Ele vem, ele sofre na sua vida, ele não tem onde repousar a sua cabeça, e ele então é morto numa cruz, para que no fim da sua vida, com sua morte e ressurreição, a gente pudesse ter a esperança de que a morte tinha sido vencida. A gente pudesse ter a certeza de que a morte foi vencida, de que o pecado foi derrotado, de que o pecado foi perdoado. E assim, com o nascimento desse bebê, a Bíblia nos revela um Deus que incansavelmente vai a socorro da humanidade e que ele aposta todas as suas fichas. Ele nasce, ele encarna e ele vem para a terra que ele criou para viver no meio de nós e então se entregar em nosso favor. Naquele dia lá em Belém, em que Maria dá à luz a uma criança, a gente pode se alegrar hoje, 2022 anos depois, e entender que nasceu ali a esperança, que estava contida naquela criança pequena que nasce naquele lugar, e se alegrar, porque ali o Senhor nos encontrou. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final do nosso módulo Anunciação. A gente encerra aqui o nosso ano da Escola Mosaico. Ano que vem a gente vai ter outros cursos. Espero que vocês tenham gostado e queria desejar a todos um Feliz Natal e que Jesus se faça cada vez mais presente nas nossas vidas.